Pensa numa nação com as maiores reservas de petróleo do mundo. Uma nação que um dia já foi uma das mais ricas do planeta. Hoje, o nome Venezuela é quase sinônimo de colapso. Essa é a história de como esse gigante do petróleo mergulhou numa das piores crises humanitárias do nosso tempo. Para a gente ter uma ideia da dimensão do desastre, vamos começar com os números, que são assustadores. Em 2019, o FMI estimou que a inflação no país passou de 1 milhão%. É um número difícil até de imaginar, né? Na prática, o dinheiro que valia alguma coisa de manhã, literalmente virava pó à tarde. E o custo humano disso tudo? Bom, foi devastador. Um estudo da Universidade Católica Andrés Bello mostrou um dado chocante: 94,5% da população vivendo na pobreza. E mais de 76% na pobreza extrema. A fome se tornou uma realidade diária para muita gente. Com um cenário desses, o que aconteceu? Milhões de pessoas fugiram. A Agência da ONU para os Refugiados calcula que mais de 5.400.000 venezuelanos deixaram o país. Isso criou uma das maiores crises de deslocamento do mundo. Ok, a gente vê esses números e a pergunta que fica martelando na cabeça é: como? Como uma nação com tanta riqueza chegou nesse ponto? Para achar essa resposta, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo. Vamos lá, para o começo de tudo, para a fonte daquela riqueza imensa da Venezuela, a Era de Ouro do Petróleo, uma época que parecia prometer um futuro sem fim. Pode parecer inacreditável hoje em dia, mas nos anos 70 a Venezuela era uma verdadeira potência. Com os preços do petróleo lá em cima, o país tinha a quarta maior renda per capita do mundo. Era o auge da prosperidade, sabe? Olha, essa citação aqui, ela é fantástica porque captura perfeitamente o espírito da época. A riqueza era tanta, tão natural, que parecia que nunca ia acabar. O petróleo não era só uma indústria, era a própria identidade da nação. Mas, sabe como é? Por baixo dessa fachada de riqueza toda, as rachaduras já estavam aparecendo. A bonança escondia problemas bem profundos que, no fim, prepararam o terreno para uma mudança radical. Acontece que a riqueza do petróleo não chegava para todo mundo. A corrupção e a desigualdade só aumentavam. E aí, quando os preços do petróleo caíram nos anos 80, a crise veio com tudo. A resposta do governo, com medidas de austeridade, levou a protestos violentos, o famoso Caracazo, em 1989. O descontentamento do povo era uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir. E é nesse clima de raiva, de frustração, que surge a figura central dessa história, um tenente-coronel chamado Hugo Chávez, que apareceu prometendo varrer o sistema corrupto e finalmente dar voz aos esquecidos. Então, a gente chega num ponto crucial para entender a Venezuela de hoje: o impacto de Hugo Chávez. O governo dele transformou o país de um jeito muito profundo e, claro, muito controverso. Os efeitos disso são sentidos até hoje. A ascensão dele foi, assim, meteórica. Depois de uma tentativa de golpe que deu errado em 92, mas que o deixou famoso, ele trocou as balas pelos votos. Foi eleito em 1998, mudou a Constituição, sobreviveu a desafios enormes ao seu poder, e de cada um desses desafios ele parecia sair mais forte e com mais controle. O legado de Chávez é super complexo, divide opiniões. Por um lado, os seus programas sociais, as famosas missões, levaram saúde e educação para milhões de pessoas e reduziram a pobreza de forma drástica. Mas, por outro lado, os críticos dizem que ele enfraqueceu as instituições democráticas, atacou a imprensa e centralizou o poder de um jeito bem autoritário. E esse gráfico aqui, ele ilustra muito bom a base do apoio popular que o Chávez tinha. Os dados mostram uma queda impressionante na pobreza durante o governo dele. Para milhões de venezuelanos, a Revolução Bolivariana significou uma melhora real, sabe, uma melhora palpável na vida. Vamos avançar um pouco, porque agora a gente precisa ver como essa estrutura, que dependia tanto do carisma de um líder e dos preços do petróleo sempre altos, começou a desmoronar. E isso levou a um colapso econômico total. A economia venezuelana tinha uma falha de projeto, digamos assim, uma dependência quase total do petróleo. Políticas como controle de preços e de câmbio, que em tese eram para ajudar os mais pobres, acabaram criando uma escassez gigantesca de produtos. E a nacionalização de empresas simplesmente espantou investimentos e destruiu a produção do país. E não foi só a economia que desmoronou. A segurança pública foi junto. A taxa de homicídios mais do que triplicou, transformando a Venezuela num dos países mais perigosos do mundo. A vida cotidiana virou uma luta constante pela sobrevivência. E a corrupção? Aquele mal que o Chávez prometeu combater?
Pois é, ela piorou. Os dados da Transparência Internacional mostram a Venezuela caindo cada vez mais no ranking, se tornando um dos países com maior percepção de corrupção no planeta. E todo esse caminho nos traz até o presente, uma nação em ruínas e com um futuro, para dizer o mínimo, bastante incerto. Quando Chávez morreu em 2013, o sistema que ele criou enfrentou o seu teste final. O sucessor dele, Nicolás Maduro, herdou não só o poder, mas também uma crise econômica, social e política que era uma bomba relógio prestes a explodir. A resposta oficial do governo Maduro para essa catástrofe toda é que a Venezuela é vítima de uma guerra econômica liderada pelos Estados Unidos. A culpa da escassez e da inflação, segundo eles, é das sanções e de uma sabotagem internacional. No final das contas, a história da Venezuela não tem uma resposta simples. É um alerta, talvez, sobre os perigos de depender de uma coisa só, sobre como boas intenções podem sim levar a resultados desastrosos, e sobre como a polarização política pode destruir uma nação. A questão que fica no ar é: qual é a principal lição que a gente pode aprender com essa trajetória tão trágica?